Olá, este módulo é para falarmos um pouco sobre comunicação. Já temos vindo a fazê-lo ao longo dos módulos anteriores. Já abordámos a importância da comunicação. Vamos tentar consolidar um pouco mais este conceito, esta ideia. Utilizamos a comunicação em tudo aquilo que fazemos. Não é possível não comunicar. É importante no âmbito da saúde, como em todas as áreas, mas aqui com o objetivo da segurança do doente, garantir que a comunicação dentro da equipa, a comunicação que estabelecemos com os nossos sistemas informáticos, a comunicação que estabelecemos ao telefone e, acima de tudo, a comunicação que temos com os nossos doentes, seja feita de uma maneira adequada, que consiga atingir o objetivo que queremos para cada momento. Vimos isso de forma muito marcante quando falamos no módulo da literacia em saúde e na interação com os nossos doentes. Vamos falá-lo noutros módulos mais à frente, mas a comunicação está no cerne de tudo aquilo que nós fazemos. É curioso, relativamente aos incidentes de segurança do doente, a bibliografia é muito consistente nesta análise. Eu vejo isso no meu dia-a-dia. As falhas de comunicação estão presentes na maioria dos incidentes de segurança do doente. Nunca é demais enfatizar que uma boa comunicação promove a segurança do doente. Não promove só uma boa compreensão, promove mesmo a segurança do doente. É importante que as nossas competências de comunicação sejam constantemente pensadas, analisadas, e temos que utilizar estratégias que nos permitam fazer essa boa comunicação, que nos facilitem, que nos sirvam de alerta, de memória para o que é que eu tenho que fazer em determinado momento. A comunicação, se mal conduzida, se mal realizada, leva a estas falhas na segurança do doente. Quando é só um cartoon não há problema. No dia-a-dia dos nossos serviços é muito diferente. É uma medicação que não é compreendida, que não é administrada, é uma interação com o doente que não é feita da melhor forma, é uma preparação para um exame que não é realizada, é uma transferência que não é feita da melhor forma. Enfim, tudo isto tem um impacto negativo nos nossos doentes. Quem já esteve envolvido na troca, por exemplo, de uma unidade de sangue de um doente A para o doente B, isto também são falhas de comunicação graves que todos nós temos que ter em atenção no dia-a-dia da nossa prestação de cuidados para atingir a segurança dos nossos doentes. A comunicação e a tecnologia que tem vindo a entrar cada vez mais nos nossos serviços de saúde têm colocado outros desafios. Já temos, com as aplicações nos telemóveis, uma fonte de interação com os nossos doentes. Podemos questionar de que forma é que ela é compreendida e utilizada da melhor forma. Vemos todos os dias inovações nesta área e ainda bem que é assim, o futuro assim nos obriga. Quase todas as instituições já têm os quiosques de atendimento, deixou de se ter um contacto direto com um primeiro profissional. Mas até estes quiosques colocam inúmeros desafios, muitas vezes construídos sem o devido cuidado das regras de literacia em saúde que permitam à maioria esmagadora dos nossos doentes uma interação correta com este tipo de equipamentos que por vezes criam mais dificuldades do que soluções. Também é verdade que muitos dos doentes nem sequer dão a devida atenção até às simples instruções que estão nestes mesmos quiosques. Mas a nossa obrigação enquanto profissionais de saúde, enquanto instituições de saúde, também é facilitar este acesso do doente, esta interação, promovendo o melhor interface possível, o mais simples possível, para que todos os doentes possam interagir com o equipamento. Recordam-se da literacia em saúde e dos dados que vos apresentei. Praticamente metade dos doentes com quem interagimos têm uma literacia em saúde problemática ou inadequada, e isso deve fazer-nos pensar sempre que a maioria dos doentes vão ter dificuldade. No âmbito daquilo que é a prestação de cuidados e a postura e a intervenção dos profissionais de saúde, gostaria de referir aqui algumas estratégias e fazer algumas recomendações. Começaria talvez pela mais simples. Todos nós utilizamos no dia-a-dia o telefone para enviar e receber informação. Há uma técnica muito simples
que podemos incorporar na nossa prática, é a técnica do read back, ou ler de volta, sempre que tomamos nota de alguma informação. Pode ser uma informação simples, por favor, ligar para o elemento X, ou mais complexa, como por exemplo até a informação de algum valor analítico específico do doente, ou alguma marcação de um exame. Se tomamos nota dessa informação, devemos depois ler de volta para quem nos está a transmitir essa informação, e aqui o objetivo é simplesmente confirmar a informação. Não é duvidar da outra pessoa, e devemos deixar isso bem claro. Olha, eu quero ter a certeza que tomei bem nota, você disse-me que, e a gente lê de volta aquilo que tomou nota. É uma forma muito simples de garantir que a comunicação foi eficaz entre as duas partes, e deveríamos incorporar isso no nosso dia-a-dia de trabalho. Outro aspecto muito importante, também está pensado no Plano Nacional para a Segurança dos Doentes, que já deves ter lido certamente, tem a ver com o consentimento informado, livre e esclarecido aos nossos doentes. Existe uma norma que eu imagino que seja revista em breve, até com base naquilo que são os objetivos do Plano Nacional para a Segurança do Doente. Esta norma já é de 2013, foi revista em 2015. Vou deixar este documento também disponível para poderes aceder facilmente ao mesmo, e nesta norma, tem cerca de 16 páginas, estão vertidos todas as situações em que é obrigatória a obtenção de um consentimento livre e esclarecido de um doente. Um consentimento livre e esclarecido pressupõe isso mesmo, que há um esclarecimento efetivo daquilo que se pretende fazer ao doente. A norma prevê mesmo e diz mesmo que deve ter sido dado o tempo suficiente para que o doente ou o seu representante legal compreenda a informação e consinta com aquilo que se pretende fazer. A lista é grande, não vou estar a ler, tu vais ter o documento disponível para poderes ver, mas por vezes há as coisas que nem sequer pensamos que são necessárias e são. Elas estão, a lista é grande, é extensa, e a nossa obrigação é garantir. O pior que pode acontecer é ter um doente que entra num bloco operatório e já sente deitado na maca para onde vai ser intervencionado, vem alguém com um papel, olha, não se importa, assina aqui, porque sem isto não conseguimos avançar. Podem achar que é ridículo, mas se calhar hoje em dia, em algumas situações extremas, ainda acontece. E isto colocaria e coloca muitas questões de ética e de ontologia que também as equipas deveriam discutir entre si, de porque é que isto acontece desta forma. Outra estratégia importante no âmbito de uma boa comunicação é estabelecer processos normalizados para os momentos de transição. As passagens de turno, sim, mas qualquer momento de transição, se eu vou acompanhar um doente do serviço A para o serviço B, essa não deixa de ser um momento de transição. E a forma como eu vou comunicar, a forma como quem recebe ouve essa mesma comunicação, em que suporte é que a comunicação é feita, é apenas o que está no sistema informático, eu levo algum documento a acompanhar. Aqui a sugestão é utilizarmos uma checklist não no sentido de uma coisa que eu preencho e entrego, mas uma lista de pontos principais e isto pode ser diferente de serviço para serviço, de unidade para unidade, um conjunto de pontos principais, eu diria pontos-chave de comunicação que eu obrigatoriamente tenho que dizer, tenho que transmitir e que o outro tem que receber. É uma forma simples de pensar, não é nada que tenha que ficar escrito, como eu digo, e muitas vezes é apenas um auxiliar de memória para que eu não esqueça os pontos importantes dessa mesma comunicação. A Direção-Geral da Saúde publicou já em 2017 uma norma sobre a comunicação eficaz na transição dos cuidados de saúde. Esta norma é importante que ela seja divulgada, se ainda não o foi, já o devia ter sido, temos tempo suficiente para o implementar. Relembro que é uma norma, é quase como se fosse uma lei que temos que cumprir dentro das instituições de saúde. Esta norma tem que ser lida, tem que ser divulgada, tem que ser discutida em equipa. Devem ser promovidas ações de formação, quer institucional, quer para grupos multidisciplinares, porque ela é transversal, não é apenas para, por exemplo, para os enfermeiros ou apenas para os médicos, não, é para toda a equipa. Deve ser criado um módulo de formação interna que possa ser replicável pelos diferentes serviços de forma autónoma, e esta aplicação desta metodologia, desta norma, deve ser
auditada. O próprio documento traz uma grelha de auditoria que pode ser aplicada de imediato nos serviços. Esta norma foca-se então na utilização da metodologia ISBAR. É uma metodologia consistente nesta mnemónica ISBAR, em que cada uma destas letras, do seu original em inglês, diz respeito a um aspecto concreto da comunicação. O I, a primeira letra do ISBAR, tem a ver com a identificação. O que se pretende é que haja uma identificação correta não só do doente, que é absolutamente fundamental, mas também das pessoas que estão a comunicar uma com a outra. O pior que costumo considerar é quando telefono para um serviço e digo bom dia, aqui fala o enfermeiro Barroso, e do outro lado, sim, diga. Mas sim, diga quem? Com quem é que eu estou a falar? Com o auxiliar. Mas qual auxiliar? Estas informações, por muito insignificantes que possam parecer, não o são. São extremamente importantes, devemos identificar-nos. Aqui é fulano tal, diga-se, faz favor. Esta comunicação, esta identificação é importante. Depois, muito importante, obviamente, identificar o doente corretamente, com dados precisos. De preferência, o nome completo, data de nascimento, género e nacionalidade. Isto é informação que pode estar escrita, normalmente vai escrita já no processo do doente. Não custa nada, pelo menos, dizer o nome pelo qual o doente se costuma identificar os profissionais, como já disse, de que serviço venha exatamente e em concreto. Isto às vezes é logo o suficiente para perceber, por exemplo, que uma transferência não está a ser feita do ponto A para o ponto B corretamente. Identificar a pessoa significativa. O S tem a ver com a situação atual ou a causa que levou àquela situação de saúde em concreto. Data e hora de admissão, descrição do motivo atual da necessidade de cuidados de saúde e se existem meios complementares de diagnóstico e terapêutica já realizados ou a realizar que sejam importantes para aquele momento. O B tem a ver com os antecedentes ou a anamnese do doente, antecedentes clínicos, níveis de dependência, diretivas antecipadas de vontade, alergias conhecidas, hábitos relevantes, terapêutica de ambulatório e adesão à mesma, técnicas invasivas realizadas, presença ou risco de colonização ou infecção, identificação da situação atual e da capacitação do cuidador. Toda esta informação, que parece extensa, apenas deve ser transmitida na medida em que ela seja necessária para aquela situação em concreto. O grande objetivo do ISBAR é ser simplificado, é ser conciso, é juntar o máximo de informação relevante, mas o mínimo necessário para aquela situação. Não temos que contar a história toda de saúde daquela pessoa. Depois, muito importante também, apresentarmos a nossa avaliação do momento presente, quais são os problemas ativos do doente, qual é a terapêutica que está a fazer, se houve alterações do seu estado de saúde significativas neste momento e qual é a nossa avaliação daquilo que concretizamos para fazer essa identificação e se há algum foco de atenção, diagnóstico ou intervenção ativa à qual temos que dar atenção. E por fim fazemos a nossa recomendação. Qual é o plano de continuidade de cuidados? Qual é a informação que podemos transmitir relativamente a consultas ou meios complementares de diagnóstico que estejam agendados no momento e quais são as necessidades do cuidador informal que pode ser importante para a continuidade dos cuidados. Esta informação, se estruturada de uma forma consistente, a maioria dos serviços que estão a implementar criaram as suas próprias checklists, como eu falei há pouco, para que não nos esquecermos de qual é a forma estruturada como temos que passar a informação e, invariavelmente, nos locais onde o ISBAR é implementado, ao fim de algum tempo de treino da equipa, aquilo que se verifica é uma diminuição do tempo necessário para as passagens de turno, para os momentos de transição da informação que estão estruturados. É aquele o foco, não temos que divagar, não temos que ir para outras informações desnecessárias relativamente ao nosso doente. Lê, por favor, o documento, implementa, pede ajuda. A maioria dos serviços já o estão a fazer. Imagino que no teu também seja essa a realidade. Se não for, fica então esta orientação. Outro aspecto também muito interessante e importante no âmbito da comunicação saúde tem a ver com o momento de alta ou transferência dos nossos doentes entre níveis de cuidados. Há uns anos fiz um exercício com base num despacho que existe que identifica claramente toda a informação que deve estar contida
numa informação de alta ou de transferência dentro de uma instituição, e dei-me ao trabalho de a estruturar com base no que está escrito neste mesmo despacho numa folha A4. Eu sei que não consegues ler isto na totalidade, provavelmente está um bocadinho pequeno, mas é só para dar a noção da dimensão, da quantidade de pontos específicos que essa mesma nota de alta ou de transferência deve conter. Está escrito no despacho que já desde 2013 que as notas de alta médica e de enfermagem, bem como as notas de transferência das unidades de cuidados intensivos, devem ser em formato digital e têm que contemplar obrigatoriamente este conjunto de dados que a seguir são referidos. Estamos a falar, obviamente, da identificação do doente, data de admissão, alta médica e alta administrativa, se for esse o caso, número do doente do SNS, nome do médico, nome do enfermeiro com os respectivos e-mails e número da cédula profissional, médico de medicina geral e familiar e número de cédula, se for esse o caso, qual é o destino do doente, diagnósticos, causa de internamento, uma breve descrição deste episódio e que seja relevante para aquele episódio, a indicação da terapêutica realizada no internamento, plano de continuidade de cuidados após a alta, indicação de recurso de ventilação mecânica, se for esse o caso, menção da existência ou não de infecção nosocomial, isto é sempre bastante importante, registro de alergias conhecidas do doente, não é só o facto de eu ter já colocado esse alerta no S-Clínico, ele deve constar também das notas de alta, focos de atenção diagnóstica e intervenções de enfermagem que estejam ativas, lista de diagnósticos médicos, lista de procedimentos médicos ou cirúrgicos, eu diria aqui também incluindo todas as complicações que possam ter ocorrido, porque tudo aquilo que depois são complicações acabam sempre por se saber mais tarde ou mais cedo, é importante colocá-las de forma explícita, menção da existência de dispositivos implantáveis, se houve ou não prescrição de ajudas técnicas e a indicação da gravidade e risco à admissão e no momento da transferência de e para as unidades de cuidados intensivos. É uma lista grande, provavelmente não sabemos de cor, uma vez mais, a ideia de colocar aqui numa espécie de uma checklist é exatamente isso. Obviamente que a maioria dos serviços já está organizada, se não está, tem que estar organizada do ponto de vista informático para perceber tudo o que é que eu tenho que colocar nestas mesmas notas de alta e serve como um documento importante nos momentos de transição. Quanto melhor for o conteúdo deste documento, melhor também a comunicação com os colegas a quem transferimos este doente. Deixava aqui um conjunto de perguntas simples para que tu possas analisar e pensar também no teu serviço e perceber se podes melhorar algum destes aspectos. Os momentos de transição no teu serviço, eles estão estruturados, estão pensados de uma forma idêntica para todos os momentos, que todos os profissionais percebam que é daquela forma que tem que ser feito. Os suportes de comunicação são padronizados. Tens alguma checklist que te possa ajudar todo o profissional no momento da transição e no momento da recepção da informação a ter uma forma de registar essa informação da forma mais simples possível? Há momentos de partilha em equipa? Vocês falam sobre as vossas dificuldades de comunicação uns com os outros? Aproveitam os incidentes de segurança do doente que tiveram a comunicação como base, como momentos de aprendizagem, de reflexão de como podemos fazer melhor a seguir? A comunicação com o doente considera as recomendações das boas práticas de literacia em saúde? Isso podes ver no módulo que falámos anteriormente. Deixava estas perguntas, reforçando que uma boa comunicação melhora e promove a segurança do doente e a qualidade dos cuidados em saúde. Obrigado pela tua atenção. Até breve.